Você sabe a diferença entre ciência e pseudociência? Imagine que um dia o Joãozinho está em casa e a mãe chega e fala: Joãozinho, eu comprei um quadro maravilhoso aqui, eu gostaria que você pregasse na parede. Aí o Joãozinho fala: tá bom, mãe, tá bom, já vou pregar. Daí depois de alguns minutos: Joãozinho, você já pregou o quadro na parede? Ah, mãe, ainda não. Joãozinho, prega então esse quadro na parede, eu comprei, foi caro, eu queria que você pregasse ele na parede. Aí o Joãozinho: tá bom, mãe. E aí na hora que ele vai pregar o quadro, ele começa a procurar lá um martelo e ele não acha nenhum martelo. Ele tem um preguinho, mas não tem nenhum martelo. E aí ele não pensa duas vezes. Ele pensa assim: ah, tem um negócio aqui que eu acho que vai servir como martelo. Isso daqui, ó, acho que é um bom martelo. Eu vou pegar isso daqui e martelar o prego. Aí ele coloca o prego na parede, vem com isso daqui e começa a bater no prego. Pergunto pra você: vai funcionar? E a resposta é: provavelmente. Provavelmente ele vai conseguir pregar o prego na parede, mas vai ser o martelo mais caro de todos os tempos. Ele usou um MacBook para pregar um prego. E por que isso é algo que nos incomoda? Ora, porque a gente sabe que é uma inapropriação, no sentido de que a Apple não fez um MacBook para você usá-lo como martelo. A Apple fez um MacBook para você fazer outro tipo de uso. Imagine então um outro exemplo em que você quer pegar um livro aqui na estante, lá na prateleira de cima, mas você não alcança. E aí você não pensa duas vezes, coloca o MacBook no chão e pisa no MacBook. Ele é uma escada? Não. Mas ele serviu como escada? Serviu. Foi feito para isso? Não foi feito para isso. Por que eu estou dando todo esse exemplo? Basicamente porque a pseudociência faz isso. A pseudociência pega conceitos da ciência e cria uma apropriação que busca validar um discurso que não é científico. Dando um exemplo prático, já relacionado à minha formação, eu me formei em física. Então eu me deparo com muitas pessoas que perguntam para mim o que é a física quântica e como que a física quântica mostra se uma pessoa vai ter sucesso ou fracasso na vida. A primeira vez que alguém perguntou isso, eu achei uma pergunta descabida. Eu não entendi que tipo de relação que a pessoa fez entre física quântica, sucesso e fracasso na vida. E aí eu comecei a perceber que existem muitos livros, filmes, documentários que abordam justamente como a física quântica valida o sucesso e o fracasso de uma pessoa. Quer dizer, é a chamada autoajuda quântica, em que pessoas pegam conceitos da física quântica, princípio de incerteza de Heisenberg, interferência do observador naquilo que é observado, dualidade onda-partícula, efeito fotoelétrico, para mostrar como que o pensamento positivo pode gerar sucesso, enquanto que o pensamento negativo te leva ao fracasso. E é muito triste dizer isso para as pessoas que creem nessa prerrogativa, mas a física quântica não tem nada a ver com isso. Você jamais vai entrar no Instituto de Física da USP ou de qualquer outra universidade e vai flagrar uma pessoa, um físico, PhD em física nuclear, estudando como que um elétron pode balançar de um jeito a mudar o comportamento de um ser humano. O estudo da física quântica se dá basicamente estudando como que pessoas pensando positivo vão se dar bem na vida. O grande objetivo da física quântica é estudar como se comportam partículas atômicas e subatômicas em situações específicas e talvez criar mecanismos tecnológicos que possam se fazer desse conhecimento. E hoje a gente sabe, por exemplo, que essa câmera que eu estou usando para gravar o vídeo, a televisão que vocês têm em casa, o telefone celular, tudo isso advém da física quântica. A lâmpada de LED, a lâmpada fluorescente, tudo isso advém do conhecimento de física quântica. Mas uma coisa que o físico quântico não faz é estudar comportamento. Quem faz isso é psicólogo, quem faz isso é antropólogo, quem faz isso é sociólogo, e não físico. O físico não estuda o comportamento humano. Agora, como que isso surgiu? Basicamente, alguém queria promover um discurso de autoajuda.
né? E qual que é a melhor forma de você fazer as pessoas acreditarem no seu discurso? É buscar a validade científica, é mostrar que a ciência prova aquilo que você está promovendo. A física quântica é um assunto de extrema complexidade. Então, se você sair na rua agora, muito dificilmente você vai se deparar com uma pessoa que tenha conhecimento sobre física quântica, né? Então, dado o fato de que praticamente ninguém tem conhecimento sobre física quântica, muita gente agiu de forma imoral, de forma canalha, pensando: vou enganar as pessoas, vou usar um assunto extremamente complexo que ninguém conhece, vou dizer que eu conheço, né, pegar termos isolados, princípio de incerteza, dualidade onda-partícula, jogar no meu discurso e dizer que não é um discurso meu, é um discurso científico, eu estou apenas divulgando, né? Isso é pseudociência. É fundamental que nós tenhamos um conhecimento sobre o que é a pseudociência para que, primeiro, a gente não entre nessa armadilha de acreditar naquilo que charlatões estão vendendo por aí, né? Segundo, para que nós mesmos não pratiquemos essa imoralidade, para que nós mesmos saibamos que a gente não pode pegar um conceito da ciência e usar para validar um discurso pessoal. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer aqui um comentário sobre uma prerrogativa de senso comum que é muito perigosa, que é a de que todo conhecimento científico, por ser científico, ele é verdadeiro, né? O conhecimento científico ele é construído a partir de uma estrutura metodológica muito bem definida. Então ele tem uma validade, ele tem uma, digamos, uma probabilidade de estar certo muito grande. Mas existe uma probabilidade de ele estar errado. Aliás, se você for estudar a história da ciência se dá justamente pelo fato de que você tem conhecimentos que são construídos e momentos em que você se flagra com limitações desse conhecimento, portanto, com falhas. E aí você reconstrói esse conhecimento, né? A ciência ela tem uma história que não é linear, mas é uma história de zigue-zague, né? Muita coisa que não era considerada correta antes passou a ser considerada correta depois, e vice-versa. Enfim, é uma história totalmente irregular. E é importante que a gente entenda que a ciência, por ser ciência, não significa que ela seja verdade, assim como aquilo que não é científico não significa que seja mentira, né? Então, dando alguns exemplos aqui, a psicanálise, por exemplo, não é ciência. A psicanálise é uma técnica de terapia, mas ela não tem validade científica porque não existe no meio acadêmico nenhuma pesquisa que conseguiu validar a eficiência da psicanálise dentro de um experimento fechado, dentro dos métodos científicos de experimentos fechados da psicologia, né, com testes com várias pessoas, voluntários, enfim. Não foi possível dar essa validade à psicanálise, né? Do mesmo jeito, a astrologia, por exemplo, não é ciência. Então, crer nos signos, crer que os astros regem a nossa vida, não é ciência. Não existe validade científica. E, no entanto, eu também não vou dizer que seja algo errado ou que seja mentira, né? Porque seria muita arrogância da minha parte dizer isso, embora eu, particularmente, não acredite em astrologia, eu não tenho essa arrogância, a prepotência de dizer que é mentira, né? O que eu vou dizer não é científico, né? PNL, por exemplo, né, a programação neurolinguística, ela não é uma ciência. É uma técnica que foi criada pelo Richard Bandler, Green, enfim, para estudar o que seria comum entre pessoas que fizeram sucesso na vida, no meio empresarial, né, mas não tem uma estrutura de método científico por trás da PNL. E isso não quer dizer que a PNL não funcione, isso não quer dizer que PNL seja mentira, né? Então, basicamente, o recado que eu quero dar é que a ciência não é 100% verdade, assim como o que não é ciência não é mentira. Enfim, espero que esse vídeo seja esclarecedor e até a próxima.